Aula 1. Explorar a cidade. Deverão demorar cerca de 10 minutos a pé para alcançar a maioria das atrações. Ótimo! Gosto muito de caminhar e de aproveitar as vistas. Há algum marco que eu deva conhecer? Sim, há uma bela catedral velha com intrincadas vitrais. As catedrais têm sempre uma arquitetura deslumbrante. O que mais há para ver? Há uma praça histórica da cidade com uma estátua famosa no centro. Parece um ótimo lugar para tirar algumas fotos. Há também um rio encantador que atravessa a cidade. Os passeios ribeirinhos são sempre tranquilos e relaxantes. Ao longo da margem do rio existem percursos pedestres e bancos. É o local perfeito para um piquenique. Devíamos embalar uns petiscos. Absolutamente. Vou certificar-me de trazer umas guloseimas saborosas. Mal posso esperar para explorar a cidade contigo, Ana. Aula 2. Planos turísticos. Olá, Ana. Está entusiasmado com a nossa próxima viagem? Absolutamente. Mal posso esperar para explorar novos lugares. Eu também. Já fez algum plano de turismo? Sim, há alguns sítios que gostaria de visitar. Para onde vamos primeiro? Comecemos pelo famoso Museu de Arte. Tem uma coleção impressionante. Fascina-me sempre a arte de diferentes épocas. Depois do Museu de Arte, podemos visitar o Jardim Botânico. Estar rodeado por belas flores e plantas soa adorável. Espero que o tempo seja bom para uma experiência refrescante. O que se segue na nossa lista? Vamos explorar o bairro histórico. Está repleto de lojas e cafés pitorescos. Passear pelas ruas antigas parece encantador. Também podemos visitar o Museu de História Local para conhecer o passado da cidade. É sempre interessante descobrir o património local. Para terminar o nosso dia, podemos fazer um cruzeiro ao pôr do sol ao longo do rio. Observar o pôr do sol sobre a água será de tirar o fôlego. Vamos aproveitar ao máximo a nossa aventura turística, John. Aula 3. Debate de ideias. Precisamos de uma equipa nova para algumas ideias novas. Absolutamente. Trazer novas perspectivas pode ser muito benéfico. Enquanto isso, vamos garantir a manutenção de um ambiente colaborativo. Isso é importante. Todos devem sentir-se à vontade para partilhar os seus pensamentos. Podemos agendar sessões de brainstorming regulares para gerar ideias. É uma ótima maneira de aproveitar a criatividade coletiva da equipa. Deveríamos também encorajar a comunicação aberta e a participação ativa. Definitivamente. Todos devem sentir-se valorizados e ouvidos durante as discussões. Por vezes, acho que fazer uma pausa e afastar-me do problema ajuda. Pode proporcionar uma nova perspectiva e desencadear novas ideias. Quanto tempo acham que devíamos alocar para o debate de ideias? Penso que 45 minutos ou uma hora poderiam ser um bom calendário. Isso deveria dar-nos tempo suficiente para explorar diferentes possibilidades.
Costumo correr durante 20 minutos, mas estou aberto a ajustar o meu horário. Aula 4. Rotina de fitness. Olá, Ana. Com que frequência se exercita? Tento fazer exercício pelo menos 3 vezes por semana. É uma boa frequência. Quanto tempo duram normalmente os seus treinos? Às vezes faço 45 minutos, dependendo do tipo de exercício. Costumo apontar para uma corrida de 20 minutos pela manhã. Correr é uma ótima maneira de aumentar o seu ritmo cardíaco e manter-se em forma. É conveniente e ajuda-me a começar o dia com energia. Incorpora outros exercícios na sua rotina. Sim, também faço exercícios de treino de força algumas vezes por semana. Isso é ótimo. É importante trabalhar tanto o cardio como a força. Concordo. Ajuda a manter a aptidão geral e o tónus muscular. E não se esqueça de esticar antes e depois dos seus treinos. O alongamento é crucial para a prevenção de lesões e flexibilidade. Absolutamente. Vamos manter-nos comprometidos com as nossas rotinas de fitness, John. Aula 5. Dicas de culinária. Ao cozinhar massa de arroz, não se esqueça de as demolhar devidamente. Absolutamente. A imersão ajuda a suavizar a massa antes de cozinhar. E tenha cuidado para não cozinhar em excesso, devem ser al dente. A sobrecozedura pode tornar a noodles cogumelo e perder a sua textura. É importante seguir as instruções na embalagem para o tempo de cozedura. Mantenha-se sempre de olho na massa enquanto estão a cozinhar. Dessa forma, você pode garantir que eles são cozinhados com a consistência certa. Depois Enxagas de com água fria terminadas, para evitar drenas que se colem. imediatamente para parar o processo de cozedura. E se não os estiverem a usar imediatamente, atiram-os com um pouco de óleo. Dessa forma, não se juntam à medida que se arrefecem. Lembre-se, cozinhar massa de arroz requer atenção aos detalhes. Aula 6. Negociar um acordo justo. Agradeço o seu contributo no processo de negociação. Obrigado, John. É importante ter discussões abertas e honestas. Absolutamente. O nosso objetivo é chegar a um acordo justo que satisfaça ambas as nossas necessidades. Deveríamos ter em conta os interesses uns dos outros e encontrar uma base comum. É crucial ouvirmos-nos uns aos outros e compreender diferentes perspectivas. Vamos concentrar-nos em encontrar soluções mutuamente benéficas. Podemos explorar opções e propor compromissos ao longo do caminho. É importante manter uma atmosfera respeitosa e colaborativa. Deveríamos estar dispostos a fazer concessões e encontrar resultados win-win. Trabalhando em conjunto, podemos chegar a um acordo satisfatório. Vamos manter as linhas de comunicação abertas e continuar a negociação. Aula 7. Escolher um restaurante. Estou com vontade de experimentar um novo restaurante. Alguma recomendação? Pois bem, depende do seu orçamento e do tipo de cozinha que preferir. Estou aberto a diferentes opções. Só quero explorar algo diferente. Há um Isso novo parece restaurante de interessante. fusão na moda que Em recebeu que tipo grandes de cozinha se críticas. especializam?
Oferecem uma mistura de sabores asiáticos e mediterrâneos, criando pratos únicos. Parece uma aventura culinária. Estou entusiasmado por experimentar. Certifique-se de verificar o menu online para ver se adequa às suas preferências. Boa ideia. Vou fazer alguma pesquisa e ver se está alinhada com o que eu gosto. E não se esqueça de ler as avaliações dos clientes para ter uma ideia da experiência gastronómica. Absolutamente. É sempre útil ouvir sobre as experiências de outras pessoas. Aproveite a sua experiência gastronómica no novo restaurante, João. Aula 8. Fazer uma pausa. Tenho trabalhado sem parar e preciso de uma pausa. É importante fazer pausas para evitar o burnout. Não se preocupe em voltar atrás. Mas e se fazer uma pausa afetar a minha produtividade ou o progresso da equipe? Sem preocupações. O staff vai ainda respeitar a sua necessidade de descanso e rejuvenescimento. Acho que tem razão. É essencial priorizar o autocuidado. Absolutamente. Fazer pausas permite recarregar e voltar revigorado. Vou certificar-me de comunicar com a equipa sobre os meus planos de pausa. É uma boa ideia. Transparência e comunicação aberta são fundamentais. Também me certificarei de que quaisquer tarefas pendentes sejam delegadas ou tratadas previamente. Dessa forma, você pode fazer a pausa sem se preocupar com o trabalho inacabado. Obrigado pela sua compreensão e apoio, Ana. Vocês são bem-vindos, John. Lembre-se, cuidar de si é importante. Aula 9. Escolhendo um destino de férias. Estou a pensar em planear férias. Poderia gostar da Costa Rica ou de Bali. Ambos são maravilhosos. Como é que sugere que decidamos entre as duas coisas? Podemos considerar fatores como as atividades disponíveis e o custo da viagem. É um bom ponto de partida. A Costa Rica é conhecida pelo seu turismo ecológico e desportos de aventura. Sim, oferece oportunidades para caminhadas, passeios de correr e explorar florestas tropicais. Bali, por outro lado, é famoso pelas suas belas praias e cultura vibrante. Também é conhecida pelos seus retiros de yoga e experiências espirituais. Deveríamos também ter em conta as despesas de viagem e a exigência de visto para cada destino. Isso é verdade. Temos de assegurar que o nosso orçamento esteja alinhado com as despesas envolvidas. Além disso, podemos pesquisar o tempo durante as datas de viagem pretendidas. Bom ponto. Queremos ter a certeza de que o tempo é adequado para as atividades que planeamos. Vamos reunir mais informações e tomar uma decisão informada juntos. Aula 10. Partilha de cookies de chocolate chip. Eu cozi umas bolachas de chocolate e eles foram um sucesso. Eu adoro bolachas de chocolate. Podem partilhar a receita comigo. Claro. É uma receita clássica com manteiga, açúcar, farinha, claro, batatas fritas de chocolate. Utiliza técnicas especiais para torná-las extra deliciosas. Gosto de arrefriar a massa antes de cozinhar. Ajuda os cookies a reter a sua forma. É uma ótima dica. Vou certificar-me de experimentar quando os cozer.
E não se esqueça de usar batatas fritas de chocolate de alta qualidade para o melhor sabor. Vou ter isso em mente. Obrigado por partilhar a sua receita, John. Vocês são bem-vindos, Ana. Aproveite os cookies. Aula 11. Reservas de alojamentos. Estou a planear uma viagem e quero garantir disponibilidade, especialmente nas épocas de pico. Essa é uma abordagem inteligente. É importante reservar alojamentos com antecedência. Com que antecedência sugere fazer reservas? Devo considerar reservar diretamente com hotéis ou utilizar plataformas de viagens online? Ambas as opções têm as suas vantagens. As plataformas online oferecem uma vasta gama de escolhas. Vou ter isso em mente. Quero ter a certeza de que tenho opções para escolher. Além disso, ler avaliações de hóspedes anteriores pode ajudá-lo a tomar uma decisão informada. Bom ponto. É útil conhecer as experiências de outras pessoas. Por último, não se esqueça de verificar as políticas de cancelamento antes de efetuar uma reserva. Certo, a flexibilidade é importante em caso de alterações imprevistas nos planos. Lição 12. Criando um oásis verde. Quero criar o meu próprio oásis verde em casa. É uma ideia maravilhosa. Vocês são bem-vindos. É uma experiência gratificante. Como você sugere que eu comece? Comece por selecionar plantas que recomendo para prosperam dentro de iniciantes. casa e se adaptam ao seu estilo de vida. Plantas aranhas, potes e serpentes são de baixa manutenção e são ótimas para principiantes. Vou certificar-me de que os recebi. Alguma dica para cuidar das plantas de interior? Lembre-se de os regar adequadamente, fornecer luz solar adequada e ocasionalmente fertilização. Vou definir lembretes para regá-los regularmente e encontrar locais adequados com luz solar suficiente. Esse é um bom plano. O seu oásis verde trará beleza e uma sensação de tranquilidade. Estou entusiasmado por ver como isso transforma o meu espaço de vida. Obrigado, Ana. Vocês são bem-vindos, John. Desfrute da sua viagem pelo mundo da jardinagem interior. Lição 13. Começar com o jardining. Quero começar a jardinagem. Preciso de uma pá, rake, lata de regar e umas luvas de jardinagem. São instrumentos essenciais de ter vão ajudar-te a começar a sua viagem de jardinagem. Onde é que você sugere que eu compre estas ferramentas de jardinagem? Pode consultar lojas de jardinagem locais ou até mesmo mercados online para uma vasta seleção. Devo investir em ferramentas de alta qualidade ou são básicas suficientes para um iniciante? Começar com ferramentas básicas é bom, mas investir em ferramentas de qualidade pode tornar a experiência mais agradável. Faz sentido. Quero ferramentas que perdurem e que sejam confortáveis de usar. Também é importante considerar o tipo de jardinagem que planeia fazer. Podem ser necessárias ferramentas diferentes para tarefas específicas. Vou ter isso em mente e escolher ferramentas que se adaptem às minhas necessidades de jardinagem. Aula 14. Explorar o bairro. Mudei-me recentemente para um novo bairro. Há bons restaurantes nas proximidades.
Isso é emocionante. Tenho a certeza que vai encontrar algumas excelentes opções de refeições. Tem alguma recomendação para cozinhas específicas ou tipos de restaurantes? Depende das suas preferências. Que tipo de comida gosta? Estou aberto a experimentar diferentes cozinhas. Gosto de explorar novos sabores. Nesse caso, sugiro que peçam aos habitantes locais os seus locais favoritos ou que verifiquem críticas online. É uma boa ideia. Obter recomendações locais pode levar a gens ocultas. Explorar o bairro a pé também pode ajudá-lo a descobrir restaurantes que talvez não encontre de outra forma. Gostei de fazer caminhadas, por isso parece uma ótima maneira de encontrar novos lugares para comer. Absolutamente. É uma maneira maravilhosa de mergulhar na cultura local e na cena culinária. Estou ansioso por descobrir algumas deliciosas experiências gastronómicas. Obrigado, Ana. Vocês são bem-vindos, John. Aproveite para explorar o seu novo bairro. Aula 15. Recomendações do jogo de tabuleiro. Você jogou algum divertido jogos de tabuleiro ultimamente? Sim, eu tenho. Definitivamente devem experimentar Scrabble and Duo. São muito desafiantes e agradáveis. Ouvi falar do Scrabble e da Dista, mas nunca as toquei. Como é que eles funcionam? Soam Scrabble é um jogo intrigantes. de palavras onde os jogadores Gosto de criam jogos que palavras num estimulem a mente e tabuleiro exigem através de estratégia. letras. A pista é um jogo de solução de mistérios em que os jogadores deduzem quem cometeu um crime. Ambos os jogos irão certamente testar o seu vocabulário e as suas capacidades de dedução. São adequados para diferentes tamanhos de grupo ou melhores para números específicos de jogadores? O Scrabble pode ser jogado com 2 a 4 jogadores, enquanto a Duo é melhor com 3 a 6 jogadores. É bom saber. Posso brincar com amigos ou até apreciá-los a solo. Absolutamente. São versáteis e podem proporcionar horas de entretenimento. Aula 16. Explorar o parque local. Visitei recentemente um parque local, e foi de cortar a respiração. Já lá esteve. Também explorou o Parque Gol. É um belo parque com paisagens deslumbrantes. Sim, fiz. A beleza natural do parque era cativante. A atmosfera serena e a vegetação exuberante fazem dele um lugar perfeito para relaxar e descontrair. Não Teve a podia estar oportunidade mais de de explorar acordo. os trilhos pedestres Parecia ou uma algumas fuga tranquila atrações da movimentada específicas dentro cidade. do parque. Sim, dei um passeio descontraído ao longo dos trilhos pedestres e gostei das vistas pitorescas. O parque oferece uma oportunidade maravilhosa para se conectar com a natureza e apreciar as suas maravilhas. É ótimo ter um parque tão deslumbrante nas proximidades. Definitivamente vou visitar outra vez. Ainda bem que gostei. Parques como o Parque Gol proporcionam um retiro tranquilo para todos desfrutarem. Aula 17. Dicas de viagem. Estou a planear uma viagem em XXX. breve. Algum conselho sobre manter os documentos importantes seguros enquanto viaja? É um bom ponto. É essencial mantê-los num lugar seguro. O que você recomendaria para manter os documentos seguros durante as suas viagens? Um organizador de viagens ou uma bolsa segura pode ser útil para armazenar documentos como passaportes, IDS e bilhetes.
Devo mantê-los comigo a todo momento ou deixá-los no hotel? O melhor é mantê-las contigo, de preferência num saco que está sempre à sua vista. Faz sentido. Não gostaria de correr o risco de os perder ou de os ter roubado. Além disso, considere fazer cópias digitais dos seus documentos e armazená-los com segurança na nuvem ou e-mail. Essa é uma ótima ideia como backup. Vou fazer isso sem dúvida. Lembre-se de ser cauteloso e consciente da sua envolvente, especialmente em zonas lotadas. Aula número 18. Explorar o mundo subaquático. Ouvi dizer que o snorkeling nesta área é fantástico. Já experimentou? Definitivamente. O snorkeling é uma maneira maravilhosa de explorar o mundo subaquático colorido. Que tipo de vida marinha podemos esperar ver enquanto snorkeling? Provavelmente encontraremos recifes de corais vibrantes, peixes tropicais e talvez até tartarugas marinhas ou raias. Isso parece incrível. Estou entusiasmado por testemunhar a beleza por baixo da superfície. Os passeios de snorkeling estão muitas vezes disponíveis, onde guias experientes o podem levar aos melhores lugares. Isso é ótimo saber. Sinto-me mais confortável a ter um guia para me mostrar. Eles podem fornecer equipamento e garantir a sua segurança enquanto desfruta do cenário subaquático hipnotizante. Mal posso esperar para mergulhar e testemunhar as maravilhas do oceano em primeira mão. É uma experiência inesquecível. Aproveite a sua aventura de snorkeling. Aula 19. Armazenamento seguro num hotel. Estou a planear uma viagem e estava a pensar sobre a segurança de armazenar objetos de valor no hotel. Não se preocupe, a maioria dos hotéis oferece opções de armazenamento seguro para os pertences dos hóspedes. Isso é tranquilizador. Como funciona? Terei acesso aos meus artigos sempre que precisar deles. Os hotéis geralmente fornecem cofres ou cofres nos quartos para que os hóspedes armazenem seus objetos de valor. Parece-me conveniente. Vou precisar de trazer a minha própria fechadura ou chave. Não, terá uma chave única para aceder à sua caixa. O hotel providenciá-lo-á no momento do check-in. É conveniente. É bom saber que os meus pertences estarão bem protegidos durante a minha estadia. Absolutamente. É uma maneira confiável de manter seus itens valiosos seguros e dar-lhe paz de espírito. Aula 20. Expandir para mercados internacionais. O nosso negócio tem estado bem localmente. E que tal expandir-se para mercados internacionais? É uma ótima ideia. Aventurar-se nos mercados internacionais pode trazer novas oportunidades de crescimento. Quais são alguns fatores-chave que devemos considerar antes de expandir a nível global? Investigar a procura de mercado, as diferenças culturais e os requisitos legais nos países-alvo é essencial. Concordo. Precisamos de compreender as alfândegas e as regulamentações locais para sermos bem-sucedidos em novos mercados. É também crucial adaptar os nossos produtos e estratégias de marketing à clientela internacional. Definitivamente. Devemos ter como objetivo proporcionar valor e satisfazer as necessidades específicas dos clientes em cada mercado. Além disso, a criação de relações com parceiros locais ou a contratação de colaboradores familiarizados com o mercado-alvo pode ser benéfico.
A expansão internacional exige um planeamento cuidado e uma vontade de adaptação. É uma oportunidade emocionante para o crescimento. Absolutamente. Pode abrir portas a uma base de clientes mais ampla e ajudar-nos a prosperar no mercado global. Aula 21. Perseguir paixões pessoais. Ultimamente, tenho pensado em perseguir uma paixão pessoal. É mais agradável quando é apenas uma paixão pessoal, não acha? Absolutamente. Quando a tua paixão é algo que fazes por ti mesmo, traz imensa satisfação. É ótimo ter algo que traz alegria sem quaisquer pressões ou expectativas externas. Isso é compreensível. Quando é apenas para a sua própria realização, permite-lhe exprimir-se livremente. Exatamente. É uma forma de explorar os seus interesses e alimentar a sua criatividade sem limitações. Ter uma paixão pessoal também pode proporcionar uma fuga muito necessária às exigências do dia a dia. É uma sensação maravilhosa mergulhar em algo que amamos, mesmo que seja apenas por algum tempo. Pode ser uma fonte de rejuvenescimento e uma forma de encontrar o equilíbrio no meio da vida. Ainda bem que partilhamos a mesma perspectiva. Perseguir paixões pessoais é verdadeiramente enriquecedor. Aula 22. Momentos da manhã de paz. Acho que amanhã cedo é uma altura perfeita para momentos de paz antes do dia começar. Não concorda? Eu sinto o mesmo. Há uma calma e serenidade de manhã que dá um tom positivo para o dia. É uma época em que o mundo continua a acordar, e há uma sensação de tranquilidade no ar. Isso é verdade. Proporciona uma oportunidade de reflexão, gratidão e definição de intenções para o dia que se avizinha. Gosto do silêncio e da solidão, permitindo-me reunir os meus pensamentos e preparar-me para o que está para vir. É também um momento ideal para atividades de autocuidado como meditação, jornalismo ou simplesmente desfrutar de uma chávena de chá. Aqueles momentos pacíficos da manhã ajudam-me a abordar o dia com uma mente clara e um coração tranquilo. É uma altura preciosa para nos ligarmos a nós mesmos antes que a atividade do mundo exterior assuma o controlo. Fico contente por apreciarmos o valor destes momentos matinais de paz. Eles fazem verdadeiramente a diferença. Aula 23. Planear uma festa. Gosto dessas ideias para o partido. Onde devemos ir para encontrar esses materiais para festas? Existem várias opções. Podemos consultar lojas de fornecimento de festas na zona ou até procurar online. É uma boa sugestão. Acho que navegar online nos dará uma grande variedade de opções à escolha. Absolutamente. As lojas online têm muitas vezes uma grande seleção e opções de entrega convenientes. Você tem algum site específico em mente onde podemos encontrar suprimentos para festas? Há retalhistas online populares como o Amazon e Party City que oferecem uma vasta gama de suprimentos para festas. Parece-me conveniente. Podemos explorar os seus websites e ver o que eles têm para oferecer. Além disso, também podemos consultar as lojas locais de fornecimento de festas no nosso bairro para um toque mais pessoal. É uma boa ideia. É sempre bom apoiar o comércio local sempre que possível. Definitivamente.
Podem ter artigos únicos e especializados que podem acrescentar um toque especial à nossa festa. Ainda bem que temos opções. Vamos começar por procurar online e depois explorar as lojas locais, se necessário. Lição 24. Decidir o que encomendar. É um bom dia. Alguma sugestão sobre o que encomendar? E que tal experimentar algo novo? Podemos explorar uma cozinha que não experimentamos antes. Parece emocionante. Tem alguma cozinha específica em mente? Podíamos experimentar comida tailandesa. É conhecida pelos seus pratos saborosos e aromáticos. É uma ótima sugestão. Ouvi a cozinha tailandesa ter um bom equilíbrio de sabores doces, picantes e salgados. Sim, é uma combinação deliciosa. Podemos encomendar pratos como pad thai, green curry ou tom yum soup. Gosto do som disso. Vamos explorar alguns restaurantes tailandeses locais na área e verificar os seus menus. Esse é um bom plano. Podemos ler avaliações e ver quais locais são altamente recomendados. Depois de decidirmos um restaurante, podemos fazer o nosso pedido e desfrutar de uma refeição saborosa e aventureira. É uma forma divertida de experimentar algo novo e expandir os nossos horizontes culinários. Estou ansioso por isso. Vamos encontrar um restaurante tailandês e fazer o nosso pedido. Lição 25. Encontrar acessórios baratos. Tenho pensado em adicionar acessórios baratos à nossa sala de estar, como almofadas de lança ou tapetes. O que acha? É uma ótima ideia. Acessórios como almofadas e tapetes de lança podem realmente realçar a aparência e a sensação de um espaço. Concordo. Podem adicionar cor, textura e uma vibração acolhedora ao quarto sem quebrar o banco. Definitivamente. Podemos procurar opções acessíveis em lojas de decoração em casa ou mesmo em marketplace online. Ouvi dizer que lojas prósperas e lojas em segunda mão também podem ser um tesouro para acessórios únicos e acessíveis. Isso é verdade. As lojas thrift têm muitas vezes pedras escondidas que podem adicionar caráter à decoração da nossa casa. Também podemos considerar projetos de bricolage para criar os nossos próprios acessórios personalizados a um custo mais baixo. É uma ideia criativa. Fazer as nossas próprias almofadas ou reutilizar tecidos antigos em tapetes pode ser um projeto divertido. Gosto disso. Acrescenta um toque pessoal e permite-nos mostrar a nossa criatividade. Vamos explorar diferentes opções e fontes para encontrar as melhores ofertas sobre acessórios baratos para a nossa sala de estar. Parece um plano. Podemos começar por visitar algumas lojas locais e verificar as plataformas online para encontrar achados acessíveis. Lição 26. À procura de mais ajuda. Já pensou onde podemos encontrar mais ajuda para o nosso projeto? É um bom ponto. Por vezes, é benéfico procurar ajuda quando precisamos dela. Efetivamente. Pode poupar-nos tempo e esforço, especialmente se estivermos a lidar com uma tarefa complexa ou desconhecida. Uma opção é contratar profissionais especializados na área em que precisamos de ajuda. Isso é verdade. Eles têm a experiência para nos guiar e garantir que o trabalho seja feito de forma adequada. Também podemos considerar a procura de ajuda de amigos ou familiares que possuam conhecimentos ou competências nessa área específica. É uma ótima ideia.
Obter ajuda de alguém que conhecemos e confiamos pode tornar o processo mais confortável e agradável. Adicionalmente, existem comunidades online e fóruns onde podemos fazer perguntas e procurar aconselhamento de pessoas com interesses ou experiências semelhantes. É um recurso valioso. Podemos explorar a sabedoria coletiva de uma comunidade e aprender com os seus conhecimentos. Vamos explorar estas diferentes avenidas e encontrar o tipo certo de ajuda que se alinhe com as necessidades do nosso projeto. Acordado. É importante reconhecer quando podemos beneficiar de assistência e tomar medidas para procurá-la. Aula 27. Toppings de pizza. Estou na disposição para a pizza esta noite. Que coberturas costumam ir? Costumo ir buscar queijo mozzarella, pepperoni e alguns vegetais fatiados como pimentos e cebolas. Isso soa delicioso. Gosto da combinação de sabores e texturas. É uma escolha clássica que nunca desilude. O queijo derretido, o salgado pepperoni e a frescura dos veggie trabalham bem em conjunto. Concordo. É uma combinação equilibrada e satisfatória. Tem outros toppings favoritos? Às vezes gosto de mudar e juntar umas folhas de espinafres para um pouco de vegetação e adicionar nutrientes. É uma ótima ideia. O espinafre adiciona um sabor fresco e ligeiramente terroso à pizza. Além disso, é uma boa maneira de incorporar alguns verdes na nossa refeição. Vou certificar-me de que são crocantes e saborosos. Agradeço isso. É bom ter uma variedade de coberturas para escolher de acordo com as nossas preferências. Absolutamente. A pizza é um prato versátil que nos permite ser criativos e personalizá-lo ao nosso gosto. Vamos encomendar uma pizza com os nossos toppings favoritos e desfrutar de uma refeição satisfatória esta noite. Aula 28. Opções para massa de pizza. No que toca à pizza, tem preferência pelo tipo de crosta? Pessoalmente, gosto de uma crosta fina e estaladiça. Adiciona um bom crunch à textura geral da pizza. Essa é uma boa escolha. As pizzas massa fina são leves e permitem que os sabores dos toppings brilhem. Também gosto da inquietude de uma crosta tradicional de lançamentos à mão. Tem uma textura satisfatória. Isso é verdade. As crostas de aperto manual podem ser um pouco mais espessas e proporcionar uma mordida mais corajosa. Outra opção a considerar é uma crosta recheada. Adiciona uma camada extra de queijo ou outros recheios para uma experiência mais indulgente. As crostas recheadas são definitivamente um deleite. Eles adicionam um elemento surpresa e uma boticidade extra a cada mordida. Em última análise, resume-se à preferência pessoal. Algumas pessoas gostam de crostas grossas e de massa, enquanto outras preferem crostas sem glúten ou couve-flor. Essa é a beleza da pizza. Existem tantas opções de crosta disponíveis para atender a diferentes gostos e necessidades alimentares. Vamos escolher o tipo de crosta que mais nos agrada e torna a nossa experiência de pizza ainda mais agradável. Acordado. Seja fino e estaladiço ou espesso e mastigado, a pizza é sempre uma multidão. Aula 29. Câmbio. Vou viajar para um país estrangeiro em breve, e preciso de trocar alguma moeda. Sabem onde posso fazer isso? Não há problema.
Existem serviços de câmbios nos aeroportos, nos bancos e em algumas agências de viagens. Podem ajudar-te a converter o teu dinheiro. É bom saber. Vou certificar-me de encontrar um lugar confiável com tarifas competitivas. É também uma boa ideia verificar previamente as taxas de câmbio para garantir que está a conseguir um negócio justo. Vou ter isso em mente. Devo trazer dinheiro ou utilizar o meu cartão de crédito enquanto viajo? É sempre boa ideia ter algum dinheiro à mão para pequenas despesas ou lugares que podem não aceitar cartões. Faz sentido. Depois, troco algum dinheiro. Posso também obter algumas faturas mais pequenas por conveniência. Claro, ter faturas mais pequenas pode ser útil para gorjetas, transportes públicos ou pequenas compras. Vou pedir denominações mais pequenas quando trocar moeda. Obrigado pelo conselho. Aula 30. Reserva de um serviço. Preciso reservar um serviço que cobra $30 por hora. Posso reservar um intervalo de tempo com antecedência? Sim, deverá poder reservar um intervalo de tempo contactando diretamente o prestador de serviços. É bom saber. Vou contactá-los e informar-me sobre a sua disponibilidade. Certifique-se de fornecer-lhes os detalhes necessários, como a data e a duração que você precisa. Vou dar-lhes todas as informações necessárias para que possam satisfazer o meu pedido. É sempre uma boa ideia reservar com antecedência, especialmente se o serviço for muito procurado. Concordo. Quero proteger o meu intervalo de tempo preferido para evitar conflitos de agendamento. Depois de fazer a reserva, eles confirmarão a reserva e fornecer-lhe-á ou mais instruções, se necessário. Vou seguir as instruções deles e tomo as providências necessárias. Obrigado pela sua ajuda. São bem-vindos. Espero que tudo corra bem com a sua reserva. Aula número 31. Cimeira das Alterações Climáticas. O que tem na sua mente? A Cimeira sobre as Alterações Climáticas está a ser notícia ultimamente. Sim, é um evento crucial em que os líderes mundiais se reúnem para abordar o problema urgente das alterações climáticas. É inspirador ver os países a tomarem ações coletivas para mitigar o impacto da alteração climática. Absolutamente. A Cimeira proporciona uma plataforma para discussões sobre soluções sustentáveis e a importância da conservação do ambiente. É um esforço global para criar um futuro mais sustentável para as gerações vindouras. A Cimeira também aumenta a consciencialização sobre a necessidade de os indivíduos fazerem escolhas amigas do ambiente na sua vida cotidiana. Todas as pequenas ações contam quando se trata de proteger o nosso planeta. Todos podemos contribuir para reduzir as emissões de carbono e preservar os recursos naturais. Exatamente. É importante manter-se informado sobre os últimos desenvolvimentos e apoiar iniciativas que promovam um estilo de vida mais ecológico. A Cimeira sobre as Alterações Climáticas serve para recordar que todos temos um papel a desempenhar na criação de um mundo sustentável e resiliente. Vamos manter-nos envolvidos e continuar a apoiar os esforços que abordam as alterações climáticas e protejam o nosso ambiente. Aula 32. Planificação de atividades ao ar livre. O tempo é bonito hoje. Devíamos planear algumas atividades ao ar livre. É uma ótima ideia. É sempre refrescante passar tempo lá fora.
Deveríamos verificar a previsão meteorológica para garantir que se mantém favorável ao longo do dia. Bom pensamento. É importante estar preparado para qualquer alteração das condições climatéricas. Deveríamos também considerar o tipo de atividade que queremos fazer e reunir o equipamento necessário. Sim, vamos fazer uma lista dos artigos que vamos precisar, como protetor solar, garrafas de água e sapatos confortáveis. É também uma boa ideia trazer uns petiscos e um kit de primeiros socorros, por precaução. Deveríamos escolher um local adequado para a nossa aventura ao ar livre, seja um parque, praia ou trilho para caminhadas. Absolutamente. Investigar previamente o local pode ajudar-nos a encontrar os melhores locais para explorar. Por fim, informemos alguém sobre os nossos planos e tempo de retorno estimado para fins de segurança. Ótimo ponto. É essencial priorizar a nossa segurança e informar alguém sobre o nosso paradeiro. Com todos estes preparativos em vigor, estamos prontos para desfrutar de um dia fantástico ao ar livre. Estou ansioso por isso. Vamos aproveitar ao máximo este belo tempo e ter um tempo memorável. Aula 33. Amenidades do hotel. É conveniente. Estou à procura de um hotel para a minha próxima viagem. Alguma delas tem piscina? Sim, muitos hotéis oferecem piscinas como uma das suas comodidades para os hóspedes desfrutarem. Isso é fantástico. Adoro nadar. Posso solicitar um quarto com vista para a piscina? Absolutamente. Ao fazer a sua reserva, poderá mencionar a sua preferência por um quarto com vista para a piscina. Isso seria ótimo. Gosto de acordar com uma bela vista de manhã. Tenho a certeza que os funcionários do hotel farão o seu melhor para acomodar o seu pedido, dependendo da disponibilidade. Obrigado pela informação. Vou ter a certeza de o mencionar quando reservar o meu quarto. São bem-vindos. Espero que tenham uma estadia maravilhosa e aproveite a piscina. Aula número 34. Acesso ao ginásio. Estou à procura de um hotel que dê acesso a um ginásio. Tem alguma recomendação? Sim, muitos hotéis têm instalações de fitness que estão disponíveis para os hóspedes usarem. Isso é ótimo ouvir. Gosto de me manter ativo mesmo quando estou a viajar. Ter acesso a um ginásio permite manter a sua rotina de fitness enquanto está longe de casa. Definitivamente. É importante para mim acompanhar os meus treinos. Ao fazer a sua reserva, pode informar-se sobre as instalações do ginásio do hotel e o seu horário de funcionamento. Vou certificar-me de fazer isso. É importante para mim ter acesso a um ginásio bem equipado. Tenho a certeza que vai encontrar um hotel que satisfaça às suas necessidades de fitness. Aproveite os seus treinos durante a sua viagem. Lição 35. Minimizar as distrações no telefone. Estou a pensar em desligar as notificações no meu telemóvel. Isso é inteligente, certo? Absolutamente. Pode ajudá-lo a manter-se focado e evitar distrair-se com notificações constantes. Muitas vezes sou afastado quando o meu telefone continua a chocar com alertas. Ao desligar as notificações, pode priorizar as suas tarefas e prestar uma atenção incondicional ao que está a fazer. Parece um bom plano. Quero estar mais presente e produtivo ao longo do dia.
É um ajuste simples que pode fazer uma grande diferença na sua capacidade de se manter focado e envolvido. Vou tentar ver como isso afeta positivamente a minha rotina diária. É uma grande mentalidade. Tenho a certeza que você perceberá os benefícios de minimizar as distrações telefônicas. Aula 36. Embalagem de luz. Tem alguma bagagem verificada para a nossa viagem? Não, desta vez decidi viajar leve. Prefiro trazer apenas um saco de mão. É uma escolha inteligente. Pode poupar tempo e tornar a experiência de viagem mais cômoda. Embalar luz também me permite ser mais flexível e móvel durante a minha viagem. Também eu deveria considerar o isqueiro de embalagem. É mais fácil de se deslocar sem bagagem volumosa. Absolutamente. Além disso, não terá de se preocupar em esperar na bagageira ou com a possibilidade de perda de bagagem. Vou tentar agilizar a minha embalagem e trazer apenas o essencial. Essa é uma boa abordagem. Vai apreciar a liberdade e facilidade de viajar com menos bagagem. Estou ansioso por experimentar os benefícios de viajar de luz. Lição 37. Retiro Sereno Lakeside. Encontrei um belo hotel para o nosso retiro de equipa. Está aninhado por um lago e tem vistas deslumbrantes. Parece incrível. Um local à beira do lago criaria um ambiente tranquilo e sereno para o nosso retiro. O hotel também oferece atividades ao ar livre como caiaque e caminhadas, perfeitas para exercícios de team building. Estar rodeado pela natureza pode inspirar criatividade e proporcionar uma mudança de cenário refrescante para todos. Absolutamente. Além disso, as vistas deslumbrantes certamente deixarão uma impressão duradoura nos membros da nossa equipe. É importante criar uma experiência memorável que promova a ligação e a colaboração de equipas. Concordo. Este retiro à beira do lago será o cenário ideal para a nossa equipa se conectar e crescer juntos. Estou entusiasmado por ver o impacto positivo que terá na dinâmica e produtividade da nossa equipa. Aula 38. Incluir a Secretaria Regional. Quando planeamos a próxima conferência, deveremos incluir a equipa do nosso gabinete regional. Sim, devíamos incluí-las sem dúvida. A sua presença contribuirá para um evento mais diversificado e inclusivo. Incluir o escritório regional também proporcionará uma oportunidade para a colaboração entre equipas e partilha de conhecimento. É importante fomentar um sentimento de unidade e fortalecer as relações entre os diferentes ramos da nossa organização. Absolutamente. A conferência será uma plataforma de troca de ideias e construção de uma rede forte. Ao envolver o escritório regional, podemos aproveitar os seus conhecimentos e alavancar as suas perspectivas únicas. Estou confiante de que a sua participação enriquecerá a conferência e criará uma experiência mais abrangente para todos os participantes. Estou ansioso pelas valiosas contribuições e ligações que serão feitas com a equipa regional. Aula 39. Disponibilidade ao fim de semana. Prefere sábado ou domingo para a nossa reunião de equipa? Qualquer um dos dias funciona para mim. Sou flexível com o meu horário. E quanto a si? Há algum dia específico que lhe convide melhor?
Estou aberto tanto ao sábado como ao domingo. Vamos escolher o dia que melhor funciona para a maioria. Parece justo. Iremos considerar a disponibilidade de todos e encontraremos um dia adequado para a reunião de equipa. É importante garantir que todos possam participar e participar ativamente na reunião. Absolutamente. Queremos maximizar a produtividade e o envolvimento dos membros da nossa equipe. Vamos reunir as preferências de todos e selecionar o dia que acomoda mais pessoas. Aula 40, opção vegetariana. Existe uma opção vegetariana na ementa para o nosso evento. Sim, temos uma deliciosa frita de agitação veggie que as nossas caterers podem preparar. Isso é ótimo ouvir. É importante fornecer opções dietéticas a todos os participantes. Absolutamente. Queremos ser inclusivos e atender às diferentes necessidades e preferências alimentares. A oferta de uma opção vegetariana garante que todos possam desfrutar da refeição sem quaisquer restrições. Vamos certificar-nos de comunicar a disponibilidade da FRY Veggie a todos os participantes. É essencial considerar as diversas necessidades dos nossos hóspedes e criar um ambiente inclusivo. Ao oferecer uma opção vegetariana, podemos acomodar uma maior variedade de requisitos e preferências alimentares. Aula 41. Personalizar as nossas casas. Como podemos tornar as nossas casas verdadeiramente nossas? Uma maneira é incorporar toques pessoais como fotos de família e obras de arte significativas. Adicionar elementos que retêm valor sentimental pode criar uma sensação de calor e conforto. Podemos também escolher mobiliário e decoração que reflitam o nosso estilo e preferências pessoais. Personalizar os nossos espaços de estar com peças únicas pode fazer com que as nossas casas se sintam mais especiais e personalizadas. É importante criar um ambiente que ressoa com os nossos gostos e interesses individuais. Personalizar as nossas casas permite-nos expressar a nossa identidade e criar um espaço que reflita quem somos. Ao infundir o nosso toque pessoal, podemos transformar as nossas casas em casas que nos pertencem verdadeiramente. Aula 42. Explorar passatempos. Qual é o seu passatempo favorito? Adoro jardinar e cultivar vegetais. É incrivelmente gratificante cultivar a minha comida. Parece maravilhoso. A jardinagem pode ser relaxante e gratificante. É uma ótima maneira de se relacionar com a natureza e testemunhar a beleza das plantas à medida que crescem. Tem dicas para alguém interessado em começar um jardim? Comece pequeno e escolha plantas adequadas ao seu clima e espaço disponível. Esse é um bom conselho. É importante considerar os aspectos práticos antes de mergulhar. Além disso, não se esqueça de dar às suas plantas o cuidado e a atenção adequados, como regá-las e fertilizá-las regularmente. Vou ter isso em mente. A jardinagem parece um passatempo gratificante e agradável de perseguir. Definitivamente permite-nos nutrir e testemunhar o crescimento de seres vivos, o que pode ser incrivelmente satisfatório. Aula 43. Lidar com um dia mau. Ok, não se preocupe. Estás a ter um dia mau. Parece esmagador, mas vou tentar manter-me positivo e avançar.
Lembre-se de respirar fundo e prestar-se algum autocuidado. Vou fazer uma pequena pausa e tentar relaxar a minha mente antes de voltar a abordar as coisas. Por vezes, uma pequena pausa pode fazer uma grande diferença na forma como nos sentimos. Recordarei também que amanhã é um recomeço e uma oportunidade de um dia melhor. Esse é o espírito. Mantenham a cabeça levantada e saibam que se avizinham melhores tempos. Obrigado pelo encorajamento. É reconfortante ter alguém a entender. Todos temos dias desafiantes, mas é importante lembrar que eles não nos definem. Tens razão. Vou concentrar-me na imagem maior e não deixar que este dia mau me deite abaixo. Vocês têm isto. Mantenha-se resiliente e as coisas melhorarão em breve. Lição 44. Seleção de itens alimentares. Alguma dica sobre a seleção de bens alimentares na mercearia? Verifique a data de validade e certifique-se de que não está perto do fim. Isso é importante para garantir a frescura e qualidade do produto. Além disso, inspecione a embalagem para verificar se há sinais de danos ou adulterações. É crucial escolher artigos devidamente selados e em bom estado. Outra dica é ler a lista de ingredientes e informações nutricionais. Estar consciente do que estamos a consumir ajuda a fazer escolhas mais saudáveis. Por último, compare preços e considere quaisquer ofertas ou descontos especiais. É uma forma inteligente de poupar dinheiro enquanto faz compras de mercearias. Seguindo estas dicas, podemos tomar decisões informadas e selecionar os melhores produtos para as nossas necessidades. Aula 45. Planear uma viagem. Ótimo. Vamos reservar os voos e o hotel. Devemos alugar um carro para maior comodidade. O aluguer de um carro pode facilitar a volta e explorar a área. Isso é verdade. Dar-nos a mais flexibilidade durante a nossa viagem. Deveríamos também considerar o custo e a disponibilidade de estacionamento nos nossos alojamentos. Bom ponto. Não queremos ser sobrecarregados com taxas elevadas de estacionamento ou lugares limitados. Adicionalmente, podemos pesquisar opções de transporte público no destino. A utilização de transportes públicos pode ser uma alternativa económica e amiga do ambiente. Vale também a pena verificar se existem passes de transporte local ou descontos disponíveis. É uma ideia inteligente. Pode ajudar-nos a poupar dinheiro em despesas de transporte. No geral, vamos pesar os prós e contras e decidir qual a opção que funciona melhor para a nossa viagem. Aula 46. Fazer planos de almoço. Olá, Peter. Este é o John. Estou a ligar para ver se gostariam de almoçar amanhã. É bom alcançar e fazer planos com amigos. Absolutamente. É importante alimentar as nossas relações e passar tempo de qualidade juntos. Considere escolher um restaurante acolhedor com um ambiente agradável para um almoço relaxante. Parece uma ótima ideia. Um ambiente confortável pode melhorar a experiência gastronómica. Também é atencioso verificar se Peter tem alguma preferência ou restrições alimentares. Tendo em conta as suas preferências mostra que valorizamos as suas necessidades e escolhas.
E não se esqueça de confirmar a hora e o local do almoço. Sim, uma comunicação clara garante que todos estão na mesma página. Tenho a certeza que o Peter apreciará o convite. É sempre bom apanhar uma refeição. Efetivamente. Estou ansioso por passar tempo com ele e desfrutar de boa comida. Bom Aula dia. 47. Boas-vindas a um sou novo novo. colega. Chamo-me Emily. Acabei de entrar na empresa na semana passada. Bem-vindo, Emily. É bom tê-lo como parte da nossa equipa. Estamos felizes por tê-lo a bordo. Há alguma coisa que possamos fazer para o ajudar a instalar-se? Se tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, não hesite em perguntar. Estamos aqui para o apoiar. Obrigado a ambos pelas calorosas boas-vindas. Estou entusiasmado por estar aqui e contribuir para a equipa. Estamos felizes por tê-lo aqui, Emily. Tenho a certeza que vais fazer muito bem no teu papel. Não hesite em contactar-nos se precisar de alguma orientação ou se há algo que gostaria de saber sobre a empresa. E lembrem-se, estamos todos aqui para nos ajudar a crescer e a ter sucesso. Vocês fazem parte de um ambiente de trabalho colaborativo e de apoio. Bem-vindo mais uma vez, Emily. Lição 48. Saudar um visitante. Eu sou do Brasil, cheguei aqui ontem. Bem-vindo à nossa cidade. Esta é a sua primeira vez a visitar. Obrigado pelas calorosas boas-vindas, John. Sim, esta é a minha primeira visita à sua cidade. Espero que aproveite a sua estadia e tenha uma ótima experiência a explorar as atrações da nossa cidade. Estou entusiasmado por saber mais sobre a cultura local e ver os pontos turísticos. Se precisar de alguma recomendação ou instruções, não hesite em perguntar. Estou aqui para ajudar. É muito simpático da vossa parte, John. Agradeço a sua disponibilidade para ajudar. É o meu prazer. Quero ter a certeza de que tem uma visita memorável e agradável. Mais uma vez, obrigado pela vossa hospitalidade. Estou ansioso por descobrir a beleza da vossa cidade. É muito bem-vinda, Ana. Tenha um tempo maravilhoso a explorar as maravilhas da nossa cidade. Aula 49. Partilha de atuações musicais. Principalmente por diversão, mas já atuei em alguns eventos locais. Isso é impressionante. É ótimo ter uma tomada criativa como a música. É um passatempo que eu persegui há anos. A música traz alegria à minha vida. Posso imaginar o quão gratificante deve ser partilhar o teu talento com os outros. Absolutamente. É uma sensação incrível ligar-se a um público através da música. Já pensou gravar as suas próprias músicas ou criar um álbum? Passou pela minha cabeça, mas ainda não o explorei em profundidade. Pode ser uma oportunidade maravilhosa para mostrar as suas composições originais. Tens razão. Devia investigar o assunto e ver onde é que me leva. Tenho a certeza que os vossos amigos e família gostariam de ter uma cópia da tua música. É uma ótima ideia. Vou ter isso em mente enquanto prossego o meu percurso musical. Lição 50. Escolhendo entre muitas opções. Sim, mas há tantas opções. Estou sobrecarregado.
É compreensível. Por vezes, ter demasiadas escolhas pode ser um desafio. Quero tomar a melhor decisão, mas não tenho a certeza de qual é a opção certa para mim. Leve o seu tempo e considere o que é mais importante para si. Priorize suas necessidades e preferências. Vou tentar restringir as opções com base nas minhas prioridades e no que se alinha aos meus objetivos. Pode ser útil fazer alguma pesquisa e recolher informações sobre cada opção. É uma boa sugestão. Estar bem informado pode facilitar o processo de tomada de decisão. Além disso, não hesite em procurar aconselhamento de amigos ou profissionais de confiança que tenham experiência na matéria. Tens razão. As suas percepções e perspectivas podem fornecer orientações valiosas. Lembrem-se, não há pressa. Aproveite o tempo que precisa para tomar uma decisão ponderada e informada. Obrigado pelo seu apoio e aconselhamento, Ana. Vou abordar o processo de tomada de decisão com uma mentalidade mais clara.